A paz do Senhor, amadas irmãs, eu estou passando para compartilhar a palavra de Deus que se encontra no livro de Josué, no capítulo 14, no versículo 7, que diz: Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cádiz Barneia para espiar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança. Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes. Porém, você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. E naquela época você ficou sabendo que os anaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Que palavra de perseverança, de fé, de paciência e de coragem Calebe nos dá nesse dia. Calebe e Josué foram um dos espias, que ao todo foram 12, que foram enviados por Moisés para espiar a terra. Chegando lá, realmente, eles viram a terra que mana leite e mel, uma terra produtiva, uma terra que tinha frutos enormes, que para se carregar um cacho de uva era necessário 2 homens para carregá-los, Mas ali também habitava um povo forte, um povo gigante à vista dos olhos humanos, e que os 10 espias se consideravam como gafanhotos aos olhos daqueles homens, de tão grandes que eles eram. E esses 10 espias trazem um relatório negativo, desfavorável ao povo de Israel, ao povo de Deus que estava peregrinando no deserto. E aquele relatório trouxe medo, trouxe desânimo, levou o povo à murmuração, levaram o povo a reclamar. E esse povo não entraram na terra prometida, tombaram no caminho, porque não acreditaram na promessa que Deus havia feito a eles. E nós vimos agora aqui que Calebe, quando estava ainda com 40 anos, um jovem forte, corajoso, que olhou a terra e viu coisas extraordinárias, conseguiu enxergar que a terra era boa, era fértil, era produtiva, e que Deus entregaria nas suas mãos, e que aqueles inimigos que ali habitavam, Deus iria dar força, iriam fortalecê-los para lutar e expulsar aquele povo daquela terra. Havia uma promessa. E o que manteve Calebe de pé, crendo que ele herdaria aquela terra, ele e a sua descendência, foi a fé, foi o que ele viu. É óbvio, irmãs, que com o passar dos anos nós venhamos a desanimar diante de uma promessa que Deus nos fez. Foi assim com Abraão, foi assim com muitos que Deus fez promessa e que essa promessa precisou passar pela prova do tempo. Não é fácil esperar. Mas o que mantinha Calebe de pé, com esse vigor que ele diz que tem aos 85 anos, ele diz que ele está tão forte como no dia que Moisés enviou ele para ver a terra, que ele tem vigor para ir à guerra como tinha naquela época. E ele ainda diz aqui: se o Senhor
estiver comigo, eu o expulsarei de lá os inimigos, porque o Senhor me prometeu. Então a gente vê uma confiança que Caleb tem em Deus e de se manter vivo, como ele diz, o Senhor me manteve vivo, como me prometeu. E essa promessa foi feita há 45 anos, quando o povo ainda caminhava pelo deserto. Hoje eu estou com 85 anos, mas estou com a mesma força, com o mesmo vigor. E ele crê que essa animação, essa confiança, era Deus que estava mantendo ele, por causa da fé. A palavra de Deus nos diz que ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o seu Deus. Os obstáculos, amadas, não nos podem gerar incredulidade. Deus fez uma promessa para você, para sua casa, para sua família. Mas as circunstâncias difíceis, os obstáculos, muitas vezes as adversidades, elas vêm com tanta força que se nós não estivermos alicerçados na rocha, se não estivermos nos alimentando da palavra, se não estivermos orando, se não estivermos na comunhão, no ajuntamento, nós desanimamos. Nós muitas vezes ficamos como o povo de Israel, murmuramos e nos prostramos e deixamos de receber a promessa porque não andamos em fé. E o justo, ele vive pela fé. A fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas que a gente crê, a gente espera. Porque a gente sabe que quem fez a promessa é o dono de todas as coisas, tem o poder sobre todas as coisas. Ele é o nosso Deus, não é qualquer Deus, não é qualquer Senhor, ele é o nosso Senhor. Josué e Caleb, mesmo diante de um povo forte, gigante, que estavam na terra prometida, eles lembraram da promessa de Deus, que aquela terra seria do seu povo, seria deles. Muitas vezes a adversidade nos faz querer desistir. Às vezes perdemos um pouco a esperança, a fé. Mas nessa manhã eu venho lhe dizer, fica com a promessa que Deus te fez, que tudo que você precisa já está dentro de você. O Senhor tem te capacitado, o Senhor tem te dado força, o Senhor tem te dado graça. Mesmo você achando que tem pouca força, mas o Senhor é contigo e a alegria do Senhor é a tua força. Não desista. Não desista de lutar, não desista de acreditar, não desista de ir até o fim, porque maior é o Senhor que está contigo. Ele fez uma promessa sobre a sua vida, uma promessa sobre a sua casa, sobre o seu esposo, sobre os seus filhos, sobre o seu ministério, algumas conquistas que Deus prometeu a você, que você conquistaria. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para o que está à sua volta, não olhe para os gigantes que você está vendo. Não se sinta pequena como aqueles espiões se sentiam como gafanhotos. Você não é. Você é filha de Deus. Você é herdeira de Deus, é co-herdeira de Cristo. Você tem o seu nome escrito no livro da vida. Você é especial diante do Senhor e Ele te escolheu para esse tempo, para esse momento. Te levanta, reage, porque a vitória virá por você perseverar. É por você. A vitória dentro da tua casa virá através de você, da sua perseverança, da sua fé, da sua alegria, da sua força, da sua confiança em Deus. É necessário nos encontrarmos fortes para quando a promessa chegar, nós recebermos como Caleb recebeu. Ele está dizendo, eu ainda estou forte, como no dia em que Moisés me enviou. Eu tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. 85 anos ele tinha força ainda até para ir à guerra se fosse possível. E ele fez, porque a terra estava tomada de inimigos. E lá no capítulo 15, no versículo 13, diz que conforme a ordem dada pelo Senhor, Josué deu a Caleb, filho de Jefoné, uma porção da terra em Judá. E Caleb expulsou de Hebrom os 3 anaquins que lá habitavam. Olha que coisa linda com 85 anos. Olha, gente, a fé, a esperança na promessa
nos dá combustível, nos dá fé, nos dá renovo para irmos até o fim. Eu me lembro agora de Agar. Agar voltou para se humilhar diante de Sara, porque ela tinha uma promessa. O anjo, quando encontrou ela lá junto da fonte, falou para ela que o filho dela também seria uma grande nação. Havia uma promessa grandiosa sobre Ismael. E o que fez ela retornar à casa de Sara foi a promessa. O que fez ela suportar tudo que ela suportou foi a promessa. O que me faz estar aqui hoje é a promessa. E o que faz você ser hoje o que você é a promessa. Traz à memória aquilo que te dá esperança. Traz à memória as promessas que Deus te fez. Elas continuam de pé, porque todas as promessas em Deus são dele, sim. Deus não desistiu. Porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Falaria ele e não cumpriria. Ei, tome posse. Aqui nós vemos que Josué já tinha repartido a terra. Ele fez a divisão da terra com as tribos. E Josué ficou esperando e nada da herança chegar. Ele foi lá e reivindicou diante de Josué. E ele diz: você sabe que o Senhor disse a Moisés, o homem de Deus em Cades Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me a Cades Barneia para espionar a terra. E eu lhe dei um relatório digno de confiança. E ele disse para mim que certamente a terra que eu pisar será minha herança perpétua. Ele disse isso para mim e para você, Josué. Isso também seria para os meus descendentes. É crer na promessa, reivindicar a promessa, e lembrar da promessa e falar na hora certa aquilo que Deus prometeu. E Deus está dizendo: seja forte quando o cumprimento da promessa chegar. Você não precisa estar um bagaço, não. Você não é para estar depressiva, não. Você não é para estar em crises de pânico, de ansiedade, não. Deus quer você florindo, de pé, para tomar posse, linda e maravilhosa, e contar o testemunho do que Deus fez. Contar a trajetória da promessa até o cumprimento da promessa. Não é fácil, tem que ter paciência, sim. Tem que ser resiliente, sim. Mas eu quero lhe dizer que você tem um Deus que caminha contigo, que não te deixou nem te desamparou. Ele segura pela tua mão e diz: seja forte, seja corajosa. Visualize a vitória, visualize o cumprimento da promessa, como Caleb fez. Caleb, quando viu aquela terra, o seu coração se encheu de esperança. E ele andou em cima dessa promessa. Ele tinha tudo para desanimar, ele tinha tudo para murmurar, ele estava cercado de pessoas murmuradoras, ele estava cercado de pessoas que estavam incrédulas, que eram incrédulas, não acreditavam na promessa. E tombaram. Ele viu essas pessoas caírem mortas no deserto, ele ajudou a sepultar essas pessoas. Mas eu acredito que Caleb deve ter dito assim: eu não morrerei enquanto essa promessa não se cumprir. Foi Deus que disse que os meus pés pisariam nessa terra e eu teria ela como herança para mim e para os meus descendentes. Ei, mulher, profetize. Profetize a vitória dentro da tua casa, na vida dos teus filhos, do teu esposo, na tua saúde, no teu ministério, nos teus sonhos, que parece impossível. Deus vai realizar, porque foi Ele que fez a promessa. Aleluia! É necessário nos encontrarmos forte para quando essa promessa chegar. E se você tem pouca força, se alegre na força do Senhor. Se junte a nós. No louvor, na palavra, nos trabalhos. Se junte a nós, uma ajudando a outra. Quando você se sentir fraca, Deus sempre vai colocar um Josué para segurar a tua mão. Ei, foque na promessa. Talvez você pode até argumentar, mas está tão difícil. Jesus prometeu, mas parece que ele se esqueceu, está demorando muito, parece que ele me abandonou. Será que ele não está vendo essa situação? Nós estamos sendo pressionados por todos os lados. Mas a palavra de Deus nos diz em 2 Coríntios 4, no versículo 8 e 9. Olha aquilo que ele diz para nós.
De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Você está de pé, você está viva. Deus tem te dado vigor, Deus tem te dado energia, Deus tem te dado graça. Deus tem te dado pessoas para edificar a tua vida, para te animar nos momentos difíceis. Então reaja. É tempo de tomar posse da terra que Deus lhe prometeu para você e para os seus. Todas quantas promessas de Deus são nele, sim. Está de pé. Fique com essa palavra em nome de Jesus. Eu amo você e quero te ver, sim, contando os testemunhos daquilo que Deus fez na tua vida. Que essa palavra gere fé na tua história, na tua vida. E que ela seja uma chave que possa abrir a porta para a conquista, em nome de Jesus. Fica na paz.